Olá, meu nome é Maria Clara, eu sou graduanda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e vou apresentar para vocês um pouco da pesquisa que venho realizando desde 2020, sob orientação do professor Francisco Eduardo de Andrade, cujo título é Festa Amotinada, a gênese da revolta nas festas religiosas, Reinos de Portugal e Espanha na Idade Moderna. A pesquisa procura investigar a relação entre festas religiosas e seus desdobramentos em episódios de violência física ou verbal dos reinos de Portugal e Espanha entre os séculos XVI e XVIII. Tendo como base os estudos historiográficos do tema, pretendemos examinar a narrativa desses acontecimentos festivos, seus desdobramentos de violência, o papel das multidões, as práticas culturais e ritualísticas, assim como as tradições políticas, religiosas e morais que incitavam formas de reação coletiva articuladas ao calendário litúrgico. As interpretações de Emmanuel Leroy Ladurie em O Carnaval de Romance e Nathalie Zemon Davis em Culturas do Povo serviram de exemplo para a atividade proposta pela pesquisa, a criação de fichas de análise dos episódios de violência que ocorreram durante os dias festivos litúrgicos. Reconstruímos a narrativa histórica a partir da análise dos atores que participaram de tais acontecimentos, assim como suas motivações culturais, sociais, econômicas e religiosas. Ao longo da escrita das fichas e da pesquisa bibliográfica, tivemos como objetivo principal compreender a narratividade do evento estudado e os conceitos chaves mobilizados pelos historiadores. No Reino de Portugal, analisamos o massacre lisboeta que se desenvolveu durante a Semana Santa do ano de 1506 e a Revolta do Porto de 1757, na Quarta-feira de Cinzas. No Reino da Espanha, analisamos 3 motins desencadeados durante o período festivo litúrgico e, além disso, foram analisados 2 casos de cencerradas, ou charivari. Analisamos a Revolta das Alpujarras em 1580, que teve início na véspera do Natal. Os 2 casos de cencerrada, ou charivari, o primeiro o Carnaval de Cascante, em 1599, e o Natal em Sangüesa, em 1595. Vale ressaltar que o charivari, ou as cencerradas, era uma maneira de fazer reinar a justiça em escala local. Era o modo como uma comunidade local punha em prática a sua forma de entender a moralidade coletiva. Tinha como objetivo o controle social e manifestavam contra determinados comportamentos que eram moralmente desaprovados. Portanto, as cencerradas atuaram durante a Idade Moderna como um mecanismo cultural destinado a punir as práticas consideradas desviantes. Analisamos a revolta da Catalunha em 1640, durante o Corpus Christi, e o motim contra Esquilache, em 1766, desencadeado no Domingo de Ramos. A Europa católica seguia o calendário litúrgico. Ele determinava o tipo de celebração ritual que deveria se realizar nos dias especiais ou gordos. Com o calendário, a Igreja estruturava os anos, as estações e criava dias festivos que atuavam como fronteiras temporais. O ritmo da sociedade durante este período festivo se altera por um momento extraordinário em que as pessoas saem da vida cotidiana. A vida festiva, além de ser uma válvula de escape da vida cotidiana, também tinha a função de perpetuar determinados valores da comunidade e criticar a ordem política e social. A cultura analisada era regida por formas conservadoras. Ela recorria aos costumes tradicionais e procurava reforçá-los. Portanto, o ambiente festivo demonstra ser um ótimo campo de observação para os historiadores, visto que neles os homens alcançam os mais altos níveis de sociabilidade. A festa reflete um momento em que a coletividade projeta simbolicamente sua representação do mundo, incorporando inclusive as tensões. Percebemos que as disputas entre as classes, os clãs da comunidade e entre diferentes religiões são exteriorizados nesse momento festivo. Além disso, a festa possui uma função social, pois permite que os atores introjetem valores e normas coletivas. Sendo assim, é um momento de solidariedade da coletividade, ou uma parte dela. A festa, ao reafirmar laços de solidariedade já existentes,
evidencia as diferenças. Neste momento, há uma explosão de identidades que se revelam em representações daquilo que gostariam de viver durante a temporalidade normal. Porém, vimos que essa situação desencadeia episódios de violência. Arlette Farge propõe que os gestos de violência têm por meta refundar o corpo social e destruir a ameaça. Compreendemos que as instituições constituem o sujeito e que o sujeito também é a instituição que ele representa. Sendo assim, os atores não agem por vontade individual. Ele tem autonomia, porém não é livre, visto que o desejo de revoltar-se não nasce de repente, mas sim da vivência sociopolítica. Portanto, durante os motins, percebe-se que a vivência social, política e religiosa constituem os amotinados. Dessa maneira, entende-se que eles estão permeados pela religiosidade. A partir de uma etnografia das revoltas da Europa moderna e agora na segunda etapa da pesquisa com a análise dos motins do Sertão Mineiro, Revolta do Maneta e Revolta do Terço Velho na Bahia, conseguimos perceber que há a repetição dos comportamentos políticos, sociais e religiosos já institucionalizados. Nos motins do Sertão Mineiro, os amotinados nomearam autoridades por eles legitimadas para as funções do governo, reordenando a estrutura do poder local. Organizaram-se sob papéis e funções bem definidas. Gregório Cardim foi nomeado juiz do povo, Pedro Cardoso era o procurador do povo e Padre Antônio de Freitas era o capelão. Dessa maneira, percebe-se a confluência de ritos de violência do Novo Mundo com aqueles já estabelecidos na etnografia das revoltas ibéricas. A linguagem política, como os gritos de "Viva o povo", "Viva o rei", "Morram os traidores", está presente no Motim do Porto em 1757, na Revolta da Catalunha e no Motim do Sertão Velho. O badalar dos sinos, as paródias religiosas, como o Pai Nosso, feito pelos moradores das Minas Gerais, a destruição de bens, a organização em procissão e a participação de clérigos como líderes de opinião e, como no caso do Motim de Sertão Velho, como líder de ação, são exemplos que podemos identificar tanto nos casos analisados na Europa moderna quanto na América Portuguesa.